Olá, meus irmãos e irmãs, olá, Igreja Família. Estamos aqui firmes na nossa série O Caminho, mergulhando diariamente nos Evangelhos de Jesus para conhecer mais do coração do nosso Mestre e dos ensinos do nosso Mestre. E hoje a nossa palavra é em Lucas 5. Convido você a ler, se ainda não leu, o capítulo todo, Lucas capítulo 5, para nós compartilharmos aquilo que Jesus nos ensina. E Lucas 5 tem o chamado dos discípulos, o chamado dos primeiros discípulos. É um texto muito lindo, é aquele texto da pesca, onde Pedro e seus companheiros, seus sócios, estão frustrados porque tentaram pescar a noite toda, não conseguiram nada, o negócio deles não vai bem. Pedro era um homem de negócios, tinha uma empresa de pesca e Jesus chega no negócio de Pedro exatamente nesse momento, num momento de frustração. Mas é ali que ele chama os primeiros discípulos. Ali Jesus está convocando, chamando os primeiros que irão ajudá-lo nos 3 anos de seu ministério e depois dar continuidade à obra da Igreja do Senhor. Então é um texto muito importante. Lucas 5, a pesca maravilhosa, é Jesus chamando os primeiros discípulos. E por ser um texto tão importante, esse texto vai nos dar 3 marcas dos verdadeiros discípulos de Jesus. Você pode me perguntar, pastor, como é que eu sei que uma pessoa é discípulo de Jesus ou não? Como é que eu sei que alguém é seguidor de Jesus ou não? Esse texto nos ensina isso. Porque quando Jesus chama os seus primeiros discípulos, ali mesmo em Lucas 5 já aparece as marcas dos verdadeiros discípulos de Jesus. Ele no comecinho do chamado daqueles homens, já está ensinando eles quais seriam as marcas pelas quais eles seriam reconhecidos. Então, quais são as 3 marcas principais na vida de uma pessoa que se diz discípulo de Jesus? Você quer ser identificado como um discípulo de Jesus? Alguém que anda como ele andou, que segue o Mestre? Essas 3 marcas precisam estar na sua vida. Quais são essas marcas? Vou relatá-las aqui em Lucas 5 e a gente vai lendo. Primeira marca na vida de um verdadeiro discípulo de Jesus: servir. Quando Jesus chega até aqueles homens, ele já vai nos ensinar isso. É Lucas 5:3, diz: entrando em um dos barcos, que era o de Simão, o de Pedro, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se ensinava do barco as multidões. Jesus já vai ensinar Pedro que a primeira marca de um discípulo dele era servir. Por quê? Jesus sabia que Pedro estava cansado. Pedro tinha pescado a noite toda, a empresa dele estava no fracasso, ele não tinha pescado nada. E mesmo estando no fracasso de não ter pescado, trabalhado muito, Jesus o chama para servir. Jesus pede para Pedro o quê? Afasta o seu barco. O barco não era um super iate. O barco de Jesus era um barco que eles faziam tudo à força. Então a primeira coisa que Jesus nos ensina aqui é que a primeira marca de um discípulo de Jesus é que ele está disposto a servir, como Jesus, que se esvaziou e assumiu a forma de servo. É o que Paulo escreve em Filipenses 2:7. Os discípulos de Jesus são servos, são pessoas que não medem esforços para servir o próximo. No reino de Deus, o sucesso não é medido pelo quanto de pessoas te servem, mas pelo quanto de pessoas você serve. A primeira marca de um verdadeiro discípulo de Jesus é servir. Quando você encontrar alguém que diz que segue Jesus, mas não serve ninguém, não serve em casa, não tem o coração disposto a servir, isso está errado. Porque tem muita gente que sabe bastante de teologia, mas não está servindo ninguém. Estuda muito a Bíblia, mas não está servindo na prática. Por quê? Porque tem muita gente de fé teórica. E servir e seguir Jesus é servir na prática. Ou seja, não tem discípulo de Jesus online. Eu sou um discípulo de Jesus online. Não. A primeira marca de um discípulo de Jesus é que ele está com a mão na massa, ele está arrastando o barco, ele está cansado, mas ele continua servindo Jesus. A segunda marca de um verdadeiro discípulo de Jesus é obediência. No primeiro chamado, Jesus já vai nos ensinar isso. O versículo 4 vai dizer:
Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo, vai para o largo e lançai as vossas redes. Lucas 5, Jesus está mandando, 4, 5 e 6, está mandando eles irem para águas mais profundas e lançarem as redes. E Pedro vai dizer para Jesus que ele tinha pescado a noite toda, mas sob a palavra de Jesus, ele ia lançar a rede mais uma vez. Que ensino é esse? O ensino da obediência. A segunda marca de um verdadeiro discípulo é que ele obedece à palavra. Ele não segue a cultura da época, ele não segue o que a sociedade diz, ele não vai atrás do que as pessoas sentem, ele não é governado por emoções e sentimento, ele obedece à palavra de Jesus. Pedro só teve uma grande pesca porque obedeceu. Então você não pode customizar a Bíblia e a fé do seu jeito. Muitos estão fazendo isso hoje. Ele lê um texto da Bíblia e ele diz: mas eu não creio assim. Não é o jeito que você crê, você foi chamado para obedecer. Pedro obedeceu a palavra de Jesus. Ele disse: sob a tua palavra eu vou lançar as redes. O versículo 5, sobre a tua palavra. Ou seja, quem vai viver abundância é quem obedece. É quem segue a palavra de Deus. Obediência pronta vai te ensinar muito mais do que anos e anos de estudo da Bíblia. Não é o que você crê, é o que você pratica que vai fazer a diferença na sua vida. A segunda marca na vida de um verdadeiro discípulo de Jesus é a sua prontidão em obedecer. As partes mais difíceis da Bíblia não são aquelas que você não entende. As partes mais complicadas da Bíblia para você são aquelas que você entende, mas não obedece, mas não pratica, porque a marca de um verdadeiro discípulo de Jesus é obedecer. Terceira marca na vida de um verdadeiro discípulo de Jesus: renunciar. Lucas capítulo 5, versículo 11 vai dizer: então eles arrastaram as suas redes para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Renúncia, eles renunciaram aqueles bens. Olha que Pedro estava tendo ali o maior faturamento da sua empresa. Ele podia pagar a conta, comprar um barco novo, pintar o barco, ele podia mudar de vida, mas ele deixa tudo e segue Jesus. Por quê? Porque a renúncia é aquilo. Para mim, o viver agora é Cristo, como disse Paulo. Ou seja, quem tem Jesus tem tudo. Você pode ter tudo, mas se não tiver Jesus, não tem nada. Porque a sua vida não é só dinheiro, não é só bens. Então, quanto mais eu me dou conta de que Deus me ama, mais eu me rendo a Ele. Porque renúncia tem a ver com rendição, tem a ver com entrega. Porque fé é entrega. E Pedro está entregando tudo. Ele está entregando a maior renda da empresa, entregando o maior sucesso da empresa, entregando tudo a sua empresa. Por quê? Porque fé é entrega. É tomar a sua cruz e seguir Jesus, porque a sua abundância de vida não vai ser medida pelo que você tem, ela vai ser medida pelo que você entrega, pelo que você reparte, pelo que você doa. É isso que Jesus nos ensina. Você não está na terra para tirar o máximo que puder, você está na terra para compartilhar o máximo que puder. O Evangelho de Jesus nos ensina isso, porque no reino de Deus, suas entregas valem mais do que suas conquistas. Você quer conhecer um verdadeiro discípulo de Jesus? Veja se ele tem essas três coisas na vida dele: servir, obedecer e renunciar. Ser discípulo de Jesus é estar pronto para servir, é obedecer a palavra. Ser discípulo de Jesus é renunciar. Jesus serviu, nós precisamos servir. Jesus obedeceu, nós precisamos obedecer. Jesus renunciou e nós precisamos renunciar. Essas são as três marcas verdadeiras de reais discípulos de Jesus. Um real discípulo de Jesus serve, obedece e renuncia. Que Deus te abençoe, siga firme, crescendo no conhecimento, na palavra de Jesus, na nossa série O Caminho. Um forte abraço.